Olá, seja bem-vindo ao canal de matemática do professor Alfredo. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que alguns alunos encontram um pouco de dificuldade. Escala, porém, na visão de um engenheiro. Eu sou formado em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Durante 25 anos eu dividi a profissão de engenheiro e professor, me aposentei na engenharia e hoje trabalho apenas como professor. Então eu gostaria de passar para você uma visão um pouco diferente daquela que você está acostumado. Escala na visão de um engenheiro. Bom, então nós vamos ver o que significa a escala na visão de um engenheiro. Inicialmente eu vou fazer aqui uma introdução. Eu considerei aqui dois triângulos ABC e a linha B', C', com essas medidas aí, e eu posso observar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A'B', C'. O que significa isso? Quando você diz que dois triângulos são semelhantes, os seus ângulos são iguais e os seus lados são proporcionais. Então, se você observar aqui, ó, os ângulos são os mesmos, alfa, beta e teta. E dizer que os lados são proporcionais significa dizer que existe uma razão constante entre os seus lados correspondentes. Então, se você divide 50 por 5 dá 10, 40 por 4 também dá 10, 30 por 3 também dá 10. Esse 10 é chamado de razão de semelhança. E quando a razão de semelhança de dois triângulos é igual a 10, significa que todas as dimensões do grandão são 10 vezes maiores do que as dimensões do pequeno. Quando eu falo dimensões, são os lados, são as alturas, as medianas, as bissetrizes, o perímetro. Se você observar, o perímetro desse triângulo aqui dá 120, né, somando ali os seus lados, enquanto que o perímetro desse aqui dá 12. A gente pode observar que o perímetro desse é 10 vezes o perímetro daquele, ok? Então guarda lá, as dimensões. Agora, o que acontece com as áreas desses dois triângulos? Na realidade, esses dois triângulos são dois triângulos retângulos, né? Muitos alunos aí conhecem já esse triângulo 3, 4, 5. Esses números são chamados de números pitagóricos, né? Atendem ao teorema de Pitágoras. Então esse ângulo beta aqui, na realidade, ele vale 90 graus, mas o objetivo principal aqui não é esse. Por enquanto, você deve entender o que são dois triângulos semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais. Muito bem, se você calcular a altura desses dois triângulos, você vai ver que a altura desse triângulo aqui, ela vale 2,4. E a altura desse outro triângulo aqui vale 24. Portanto, as alturas também estão na mesma razão de semelhança. Essa altura aqui é 10 vezes aquela altura lá. Todas as dimensões estão nessa razão de semelhança. Agora, se você for analisar o que acontece com a área desses triângulos, sabemos que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Aqui nem precisaria de você usar isso. Você pode calcular fazendo cateto vezes cateto sobre 2, mas, como eu já disse, o objetivo aqui não é verificar se esse triângulo é retângulo ou não. O objetivo é trabalhar com escala e entender direitinho o que significa escala na visão de um engenheiro. Muito bem, então eu vou usar aqui a base vezes a altura sobre 2. No triângulo 1, né, teríamos a base 5, a altura 2,4, 5 vezes 2,4 sobre 2, fazendo essas continhas você vai encontrar 6, e no triângulo 2 a base seria 50, a altura 24, 50 vezes 24 sobre 2, área igual a 600. Então o que a gente pode observar? Que se você divide a área 2 pela área 1, o resultado vai dar 100, que é o quadrado da razão de semelhança. Exatamente esse valor aqui ao quadrado, né? Então é importante que você entenda isso, não decore, você entenda, né? Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre as suas áreas
vale o quadrado da razão de semelhança. Isso é muito fácil de você entender. Olha, se você analisar esses valores aqui, esse 50 corresponde a esse 5 que foi multiplicado por 10. Então você tem ali o vezes 10 uma primeira vez. E esse 24 é o 2,4 que também foi multiplicado por 10. Então você percebe que o 10 aparece aqui duas vezes. Por isso é que a área 2 ela é 100 vezes a área 1, ok? Agora nós vamos extrapolar isso aí para escala. O que isso aqui tem a ver com escala? Nós vamos comentar agora. Vamos extrapolar esse entendimento de semelhança de triângulos para escala. Usamos escala para representarmos algo com grandes dimensões em dimensões menores. Assim fazemos para representarmos uma casa, fazemos a planta da casa, de um edifício, representamos uma cidade num mapa, um estado, um país, né? Quando você pega a planta de uma casa na escala 1:50, o que significa isso? Na realidade, existe uma semelhança entre aquilo que está ali na planta e a casa na realidade. E se a planta foi feita na escala de 1:50, significa que as dimensões reais são 50 vezes maiores do que as dimensões da planta, ou que as dimensões da planta são 50 vezes menores que as dimensões reais. Nós vamos fazer um exemplo para que você entenda melhor isso aí. Bom, então se na planta dessa casa, feita na escala 1:50, você tem uma sala lá com 8 centímetros e 12 centímetros, na realidade essas dimensões serão 50 vezes maiores. Então é só você fazer 8 vezes 50, que vai dar 400 centímetros, e 12 vezes 50, que vai dar 600 centímetros. Em metros, aqui seria 4 metros e aqui 6 metros. Essas são as dimensões reais dessa sala. Existe uma semelhança entre esse retângulo real e o retângulo da planta. E a razão de semelhança entre eles é 50. Nós vamos resolver agora uma questão do Enem 2018. A numeração está aí para depois você dar uma conferida. A questão diz o seguinte: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar o material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura. Então o guindaste tem uma altura de 15 metros e uma esteira de 90 metros de comprimento. Isso é o real. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter a sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto que a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho será feito numa escala 1:x, os valores possíveis para x. Bom, como nós vimos aqui, fizemos uma analogia de escala com semelhança de triângulos, né? Aqui existe uma semelhança entre o real e o desenho. E a razão de semelhança é exatamente o x. O que significa isso? Significa que as dimensões reais são x vezes as dimensões do desenho. Como eu escrevi aqui, esse L seria dimensão. As dimensões reais, x vezes as dimensões do desenho. E isso aqui tem que ser igual a constante, porque você não pode mudar a dimensão real. Você pode mudar as dimensões no desenho, você pode mudar os valores de x, mas o valor real, a dimensão real, você não pode mudar, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o produto dessas duas grandezas é constante, significa que elas são inversamente proporcionais. Se no caso da esteira, por exemplo, eu adotei aqui um L igual a 4, mas ele diz que o comprimento da esteira tem que ser maior do que 4. Então, se para 4
eu encontrei um valor 2.250, nós vamos mostrar como é que foram encontrados esses valores aqui, né? Se você quer aumentar esse aqui, então você tem que diminuir o valor de x3, ok? Muito bem, então eu fiz aqui, no caso do guindaste, o L real é 1.500 centímetros, né? Você tem que usar a mesma unidade, então passei de metros para centímetros, 1.500 centímetros. Ora, eu usei o L do desenho do guindaste igual a meio, ora eu usei igual a 1. Aqui eu achei um x1 igual a 3.000, aqui eu achei um x2 igual a 1.500. Bom, então se você for considerar só o guindaste, na realidade esse x ele teria que estar entre 1.500 e 3.000. Aí você atenderia as condições para o guindaste. Mas para a esteira, se você coloca aqui o L real, o comprimento real da esteira são 90 metros em centímetros, 9.000 centímetros, então esse é o L real. O L do desenho seria 4 vezes um x3, esse x3 seria 9.000 dividido por 4, você pode fazer metade da metade, metade de 9.000, 4.500, metade de 4.500, 2.250. Então eu chego à conclusão que o x, para atender a esteira, teria que valer 2.250. Agora, como essas duas grandezas, o L do desenho e o x, são inversamente proporcionais, se o comprimento da esteira no desenho tem que ser maior do que 4 centímetros, então se você vai aumentar esse, você tem que diminuir esse. Então esse x3 tem que ser, na realidade, menor do que 2.250. Aí agora, se você considera as duas condições do guindaste e da esteira, então esse valor aqui, ele cai e cede valor para esse aqui, 2.250. Agora sim, se você colocar o x entre 1.500 e 2.250, você atende às limitações, às condições impostas no exercício para atender as dimensões do guindaste entre meio centímetro e 1 centímetro e para atender também a esteira com um comprimento acima de 4 centímetros. Portanto, a resposta correta é a letra C. Ok? Gostou do vídeo? Então dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você estar recebendo as novas divulgações. Te vejo no próximo vídeo.